Peço que os irmãos abram suas vossas Bíblias em Mateus 4 e versículo do 10 em diante. Leva como título a parábola do semeador. Aleluias. Marcos 4, versículo 10. E quando se achou só os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes ele: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não perceba, e ouvindo ouça e não entenda, para que não se converta e lhe seja perdoados os pecados. Disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderás todas as outras? Como, pois, entenderás todas as parábolas? O que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são porões, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto, um a 30, outro a 70, outro a 100 por um. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Que o Senhor estava à beira-mar e vinha uma multidão para querer ouvir as palavras que o mestre tinha a falar. Ele pega um barco, afasta um pouco da maré, do mar, e aquela multidão fica ali para ouvir as suas palavras. E ele começa a falar para eles essa parábola do semeador, no qual Jesus queria tratar diretamente com os corações, não só da multidão, mas também como corações dos discípulos e todos que estavam ali. E aqui o Senhor vai falar a parábola do semeador, aonde ele era o semeador, ele estava se referindo a ele naquele momento, trazendo para hoje, o semeador somos nós, que levamos a palavra. E o Senhor vai dizer para eles, né, que a semente que caía à beira do caminho era aquelas pessoas no qual a gente falava a palavra, porém ela recebia de bom grado, mas não dando atenção, somente ouvindo e não escutando, porque diferente de ouvir e escutar, quando eu escuto, eu ouço com atenção, eu presto atenção e automaticamente eu vou fazer o que está falando a palavra, mas só quando eu estou ouvindo, eu só estou ouvindo. Se eu não presto atenção, quando eu sair daqui para fora, vem os pensamentos, as coisas má e tira a palavra de mim. Às vezes vem uma pessoa que não é da igreja, aqui, senta, ouve a palavra, fala, nossa, que palavra, muito bom e tal. Mas quando ela sai daqui para fora, o inimigo rouba a palavra do pensamento dela, rouba do coração dela. Era isso que o Senhor queria falar para os discípulos. E ele vai chamar a atenção dos discípulos, porque pergunta os discípulos, e tinha outras pessoas com ele, chega até ele e fala, Senhor, nos fala questões da parábola.
porque eles não entenderam. Mas eles não andavam com o mestre? Tinham outros que andavam com o mestre. Eles tinham livre acesso a Jesus, a pessoa de Jesus, andavam com Jesus, dormia com Jesus, acordava com Jesus, e uma simples parábola no qual Jesus falou, os discípulos não entenderam e foram perguntar. Aí o Senhor questiona: não sabeis essa parábola? Como vão entender todas as outras? Como vão entender as outras palavras? Anda comigo, dorme comigo, tem acesso direto comigo e não entende o que eu falo? Na verdade, o povo, eles queriam estar perto de Jesus, eles queriam ver o milagre, a multidão, eles queriam ver o que Jesus fazia. Só que eles não entendiam, porque o coração deles era duro. Era um povo de coração duro e de mente fechada. Permissão até do próprio Deus, porque aquele povo era assim, um povo de coração duro. E eles não entendiam, só queriam saber, ver Jesus fazendo os milagres. E os discípulos também. Só que eles estavam mais conectados com Jesus. A eles foi dado o conhecimento de entender as palavras que o Senhor falava, de entender os mistérios do reino dos céus. Só que eles não entendiam, mesmo eles estando com Jesus. Eles tinham um pensamento ainda antigo, de achar que Jesus ia vir, que ia tirar a crueldade de Roma, ia tirar Roma do caminho deles, que iam fazer um templo, que ia fazer o terceiro templo, né? Que ia reinar ali com ouros, com muitas joias, com riquezas. Só que Jesus veio para mostrar que ele era diferente, que ele veio para dar a vida, que ele veio amar os enfermos, como a Paula falou aqui, que ele veio para os doentes e não para os sãos. Os doutores da lei sabiam quem era Jesus, só que eles não queriam enxergar, estavam com o coração duro. Eles conheciam a profecia, só que eles achavam que o Senhor ia vir de uma maneira diferente. E Jesus não veio de uma maneira totalmente diferente, como um cordeiro. Veio calado, veio humilde, veio mostrando o seu amor. E eles não aceitavam que Jesus viesse dessa maneira. Por isso Jesus vai falar essa parábola, que a minha palavra vai no coração de cada forma. A primeira forma é essa: a gente fala, a palavra vem para o nosso coração, só que a gente não dando ouvidos, não está escutando o que está sendo dito, sai daqui, o inimigo vem e tira. A segunda parte está aqui. Deixa eu coloquei aqui. Aleluia, glória a Deus. É aqui que cai em solo pedregoso, que é aqueles que eles vêm, recebem a palavra, ouvem, falam: nossa, que palavra muito boa e tal. Permanece na igreja, entra na igreja, participa, canta, louva, vai vendo os dons que tem. Porém vem a dificuldade. Mas Jesus falou que viria a dificuldade. Jesus falou, eu deixei anotado aqui, mas eu acho que é em Filipenses. Deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia. Filipenses 4, 6, 6. Não andeis ansioso por coisa algumas, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresentai os seus pedidos a Deus. Essas pessoas que a palavra vai falar aqui em solo pedregoso, elas são assim. Elas ouvem a palavra, ficam um tempo, porém não ficam firmes, porque não tem raiz. E vem o dia mau, vem a tribulação, vem a dificuldade e elas não permanecem, elas saem. E é o que acontece, acabam saindo da presença do Senhor, acabam saindo da igreja por não ter raiz em si mesmo. Porque vem a dificuldade e ela abandona a fé. A gente vai ter dificuldade na nossa vida. Não é porque a gente entrou para a igreja que vai ficar tudo bem, não. Não é porque a gente está servindo ao Senhor que a gente vai falar assim: agora pronto, não vou passar tribulação. Não, aí é que você vai sofrer pela palavra. Aí é que você vai chorar pela palavra. Aí é que a gente vai chorar pelos nossos na oração. A gente vai começar a plantar a oração, a semente de oração no coração dos nossos familiares.
mesmo que a gente fale e eles não ouvem, como está escrito nessa parábola aqui, mesmo que a gente fale, eles deixam o inimigo vir e roubar a semente, vir roubar a palavra, mas a gente vai continuar plantando, como a Paula falou aqui, e quer ver o seu filho agora ganhando almas para Jesus. Ele vai ser um plantador de semente, aleluias, glória a Deus. Ele vai ser um plantador de semente. Ele vai plantar a semente e vai fazer igual o último versículo está falando, 30, 70, a 100 por um. É isso que a palavra está falando, em nome do Senhor Jesus. Então aqui o Senhor estava mostrando como as pessoas recebiam a sua palavra em seu coração, recebem a palavra, fica na presença, mas não aguenta por causa de uma tribulação, por causa de uma tristeza, por causa de uma traição. Vamos ser traídos sim, vamos ter desânimo sim. Às vezes vai ter dias que a gente não vai conseguir orar, vai ter dias que a gente vai chorar na presença do Senhor, mas é assim mesmo. O céu está contemplando a nossa oração, o céu está contemplando o nosso clamor. Vai ter dias que vai ser difícil chegar na igreja, mas o Senhor vai bradar do alto e vai falar: eu sou contigo, meu filho, eu te ajudo, eu te animo, eu te guio. Levanta, vai, faz a minha obra, que eu sou contigo, aleluias. E eu falei assim, ó, eu queria falar outra coisa, mas falar a parábola, mas essa parábola ela me confrontou e ela vai me confrontar aqui nessa aqui do pedregosos, porque onde já havia pedras, que fala muito de emoções. Para quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa assim muito emotiva. E quando eu entrei para a presença do Senhor, eu voltei, eu falei assim: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, o Senhor examina o meu coração, e o Senhor sabe que uma das minhas maiores dificuldades é muito a emoção. Eu preciso que o Senhor me deixe um tempo sem passar tribulação, mas o Senhor falou que é exatamente isso que eu iria passar. Mas tinha a bonança, tinha outras questões, e foi aí que eu entendi que não é a tribulação, não é a dor, mas é a presença, é a graça do Senhor Jesus na nossas vidas. Ele nos levantou, Ele está nos cuidando a cada dia, nos estendendo a mão. A gente acorda, respira esse ar puro e fala: Senhor, a Tua graça nos basta. Aleluias, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. A outra parte ele vai falar que é entre os espinhos. Essa daqui, a semente que cai entre os espinhos, é a palavra semeada no coração de algumas pessoas, e elas gostam da palavra e até se emocionam e ficam ansiosos. Nossa, essa palavra é muito boa, Jesus é muito bom e tal, isso e aquilo. Só que ela tem muita preocupação. Jesus, quando estava na casa de Lázaro, Marta e Maria, Marta estava preocupada com os afazeres da casa, mas tinha Maria que estava nos pés de Jesus. E aqui essa palavra vai dizer exatamente isso, na forma que eu entendi. Que às vezes as pessoas estão recebendo a palavra, estão sendo alimentadas, estão ouvindo a palavra do Senhor, que o Senhor vai fazer, que Deus é contigo, que Deus continua a fazer, que o Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de antigamente é o Deus que faz agora. Mas as riquezas desse mundo acabam tirando essa pessoa da presença do Senhor, porque ao invés de buscar primeiro o reino do céu, no qual a palavra fala, buscai primeiro as coisas do alto, do reino do céu, do que é desse mundo, ela acaba querendo buscar as coisas desse mundo. Não que a gente não precisa, a gente precisa realmente, mas só que primeiramente a gente precisa buscar o nosso espiritual, o nosso alimento, a nossa salvação. E essas pessoas que recebem essa palavra, elas ficam, porém elas se preocupam mais em buscar o material. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero um apartamento, eu quero a minha faculdade, eu quero a minha escola, eu quero um emprego bom. É muito bom tudo isso, mas a melhor parte está em buscar a presença do Senhor. E aí elas não aguentam ficar na presença do Senhor, porque ficar na presença do Senhor significa renúncia,
Seguir a Cristo significa negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está falando, deixe para trás tudo que é seu, tudo que é de você, e vem e me siga. Todas as coisas que você quer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, tudo de material, deixa para trás e siga-me, siga-me. Porque comigo tem mais coisas, milhares de coisas que os nossos olhos não podem contemplar. Nos reinos celestiais, os nossos olhos carnal não pode contemplar a grande glória que está sobre o lugar, a grande glória do Senhor, a graça do Senhor nas nossas vidas. Então o Senhor vai falar para os discípulos acerca dessa palavra, na qual essas pessoas buscam as coisas do mundo, mas querem as duas coisas, mas acabam escolhendo mais as coisas do mundo, em nome do Senhor Jesus. E aí ele vai falar para os discípulos essas questões, no qual a gente tem que ouvir a palavra e guardar a palavra. Só que uma vez a pastora Vera até falou aqui no estudo que o ouvir, ele é diferente de escutar. Quando eu escuto, eu vou fazer o que está falando a palavra. Eu vou me dedicar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou me levantar. Agora quando eu só estou ouvindo, quando eu sair daqui para fora, vai ser totalmente diferente. Eu vou me ocupar com outras coisas, que a gente sabe que as coisas desse mundo, elas acabam nos agarrando. Trabalho, tem casa, tem isso para fazer e aquilo, e às vezes a gente não consegue parar um minuto para fazer uma oração. Às vezes a gente não consegue parar um minuto para ler a Bíblia ou para fazer um estudo. Agora o povo faz devocional, só que devocional da Bíblia, da palavra do Senhor, é diferente de estudar profundamente. É diferente de quando eu estudo, quando eu faço um devocional. Eu faço devocional, eu leio, pesquisei. Só que estudar a palavra, se aprofundar na palavra, é diferente. E eu gostei muito, porque o Senhor falou comigo através dessa palavra e deixava a pergunta, o que precisava ser mudado no nosso coração e de que forma a gente está recebendo a palavra do Senhor. Que forma eu estou recebendo a palavra do Senhor? Da forma que o inimigo vem e rouba da minha mente, ou da forma aqui que vai falar no versículo 19, no versículo 20: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra aqui. Ele escutou a palavra, ele se dedicou na palavra, se dedicou em buscar a presença do Senhor, se levantou no meio da sua família como coluna, se pôs-se de joelho e deu fruto. O fruto dele que ele deu aqui na frente, como a irmã estava falando aqui, o fruto que ele deu aqui na frente vai gerar outro fruto lá. O fruto que ele deu lá vai gerar outro. Aí vem a palavra 30, 70, 100 por um. Porque é onde ele plantou a semente, aquela semente germinou, porque a terra era boa. E aquela semente vai dar fruto lá na frente. E assim a gente tem que profetizar na nossa vida, na vida dos nossos familiares, que pode até que eles não estejam na presença do Senhor, mas a nossa semente que a gente está semeando vai ser plantada em boa terra no coração deles, e eles vão dar fruto, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que os irmãos possam entender, e eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.